Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Quero, nessa oportunidade, falar a respeito da competência internacional, mas levando em consideração essa questão do voo 477, que envolveu um acidente trágico, um acidente que ceifou muitas vidas, mas que tem uma repercussão na esfera processual que é de interesse da nossa comunidade acadêmica. Antes, porém, quero externar as minhas condolências, os meus pesares às famílias que perderam seus entes queridos naquele acidente. E, antes de tudo, dizer que a luta, a briga, a busca pela indenização, pela reparação é uma medida necessária para garantir e satisfazer, em parte, essas dores que essas pessoas perderam. Muito bem. Essa descoberta da caixa preta agora, no mês de maio de 2011, teve uma repercussão muito grande para esse caso. E eu vejo muitos juristas, operadores do direito, questionando a competência, qual das justiças são competentes. Somente a justiça francesa poderia estar investigando as questões na esfera civil, ou a justiça brasileira também seria competente? É uma questão a ser indagada. Mas antes disso eu queria mostrar para vocês, se vocês quiserem para se avaliar a questão da competência em matéria processual, é preciso saber o local da ocorrência dos fatos, ou o momento em que se presta o cumprimento daquela obrigação. Então veja que esse acidente se deu nessa área denominada Triângulo das Bermudas, porque envolve as Ilhas Bermudas, as Ilhas Bahamas e Porto Rico. Então veja que, em função desse triângulo aqui, existe um certo mito. Segundo o Wikipédia, ele diz que o Triângulo das Bermudas, também conhecido Triângulo do Diabo, é uma área que varia aproximadamente de 1,5 milhão de quilômetros até 3,59 milhões de quilômetros. A região notabilizou-se como palco de diversos desaparecimentos de aviões, barcos. Existe um certo misticismo lá. Agora, o que nós estamos observando é que a comunidade internacional, países como Itália, países como a França, tem colocado aí a preocupação de se fazer uma investigação de uma maneira correta. E eu vejo que a comunidade nacional, a comunidade brasileira não tem demonstrado esse empenho. A gente vê que a comunidade alemã, a comunidade italiana já se pronunciou acerca dessa questão de que somente os órgãos franceses estão fazendo a investigação, quando na verdade todas as comunidades têm interesse e deveria ter representação de diversas associações. A associação das pessoas que perderam seus entes queridos deveriam estar acompanhando e deveriam estar dentro desse processo de investigação. Mas, independentemente disso, nós acreditamos que a justiça será feita aos seus familiares, a justiça será feita às pessoas que perderam seus entes queridos. Muito bem. Como ficam as famílias das vítimas nessa situação? A pergunta que surge, que nós precisamos saber, é se a justiça brasileira pode conhecer dessa ação, se a justiça brasileira pode intervir nessa ação. Alguns operadores do direito pronunciam no sentido de que não haveria essa possibilidade, já que nós mostramos que o Triângulo das Bermudas não está dentro do território nacional. Entretanto, vou mostrar para vocês que a justiça brasileira, em sede de competência internacional, é sim competente para analisar, competente para investigar essa situação e dar um suporte jurídico para as famílias brasileiras que perderam seus entes queridos. Muito bem. Competência internacional concorrente. Qual é a regra para essa competência? A regra é muito simples. Existe um princípio chamado princípio da efetividade. Se a decisão brasileira tiver efetividade, puder ser aplicada e tiver praticidade, é aplicável à jurisdição brasileira. O critério que o Código de Processo Civil criou para elencar as possibilidades de reparação, as possibilidades de conhecer das ações que não ocorreram dentro do território nacional, são as seguintes. Primeiro caso que nós vemos, o cumprimento da obrigação no Brasil. Ora, os contratos de exportação, nos contratos de importação, melhor dizendo, o cumprimento da obrigação se dá no Brasil. Nesses casos, a justiça brasileira é competente concorrentemente com a justiça da onde vem essa mercadoria, da origem desse contrato.
Então, no caso de um transporte aéreo, se porventura o cumprimento da obrigação, o destino dessa aeronave fosse o Brasil, nós enquadraríamos nessa primeira hipótese de competência internacional da justiça brasileira. Porém, nós sabemos que o voo partiu do Rio de Janeiro para a capital parisiense, para a capital da França, que é Paris. Então, observe que o voo saiu do Rio de Janeiro em junho de 2009 e se destinava a Paris. E lá naquele lugar chamado Triângulo das Bermudas, onde existe um certo fato, um certo misticismo, a aeronave sofreu esse acidente e as famílias acabaram, muita gente sendo falecida, 228 pessoas acabaram sendo ceifadas. Muito bem. Segundo caso, o fato ou ato ocorrido no Brasil. Nós sabemos que não se enquadra também porque ocorreu o fato, o acidente ou o ato aconteceu no Triângulo das Bermudas, fora do território nacional. Também, por conta disso, os juristas vêm afirmando que a justiça brasileira não pode conhecer dessas ações relativas ao voo 477 Air France. Muito bem. Agora, o terceiro caso. Observe. O réu domiciliado no Brasil, pessoa física, residência com ânimo definitivo. O réu pode estar domiciliado no Brasil. Se o réu tiver domicílio no Brasil, a justiça brasileira é competente. Se nós formos analisar o caso da Air France, ela tem uma filial brasileira. Portanto, ela tem domicílio no Brasil. E, portanto, a justiça brasileira é competente para conhecer nas ações relativas a esse acidente do voo 477 Air France Airbus. Por quê? Pessoa jurídica reputa-se domiciliada a pessoa jurídica estrangeira que no Brasil tiver agência filial ou sucursal. O caso da Air France, ela tem uma filial no Brasil. Endereço, Avenida da Filial, Avenida Presidente Antônio Carlos, número 58, no andar Rio de Janeiro. Portanto, por força desse dispositivo aqui, nós temos que a justiça competente é brasileira, com concorrência à justiça francesa. Portanto, em razão da inércia, nosso princípio da inércia, é evidente que a justiça brasileira não pode abrir a investigação. Mas os familiares, as pessoas e as vítimas, os familiares das vítimas, com certeza poderão discutir isso na justiça brasileira. O que não vem sendo feito, o que vem sendo feito é aguardar-se o desfecho das investigações na França. Diferentemente disso, eu repito, não há, na verdade, qualquer empecilho para que a justiça brasileira conheça dessa ação. Pelo contrário, os familiares das vítimas hoje no nosso país devem sim buscar a representação, devem buscar os mecanismos jurídicos para averiguar isso, sobretudo por força de que, com a descoberta dessa caixa preta agora, em maio de 2011, é evidentemente que vai ocorrer de que esses argumentos da caixa preta vão ser usados contra os seus familiares. Mais uma vez, quero externar as minhas dores, quero expressar meus pesares aos familiares das vítimas desse acidente do voo 477 Airbus France.